E aí, aficionados por mitologia, aqui é o João e esse é o Panteão, o seu canal de mitologia no YouTube. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade aos vídeos sobre as lendas do Rei Arthur e de seus cavaleiros, contando a história de Gawain, um sobrinho de Arthur que recebeu um desafio mortal do sombrio e misterioso Cavaleiro Verde, e partiu em uma jornada repleta de simbolismos e de incertezas para se provar, aos outros e a si mesmo, digno de ser chamado de cavaleiro. O filme A Lenda do Cavaleiro Verde, de 2021, é uma grande adaptação dessa história, e fica aqui no início do vídeo a indicação. E se por acaso você quer ver o filme e não deseja receber nenhum spoiler, eu sugiro que primeiro assista e depois volte aqui no vídeo, porque mesmo sendo uma adaptação, ele mantém as principais partes da lenda, das quais eu vou estar falando aqui hoje. Aviso dado, então vem comigo. Nas histórias do Rei Arthur, muito é falado sobre o que tornava alguém um cavaleiro, sendo isso representado pelo código de cavalaria que deveria ser seguido por todos os cavaleiros, incluindo o próprio rei. Mas alguns que desejavam se tornar um desses homens não entendiam muito as responsabilidades que um cavaleiro deveria assumir, sendo guiados pelo puro desejo de glória e prestígio que esse título acompanhava. Um desses homens era Gawain, um rapaz que não tinha muitas obrigações na sua vida, e nunca passou por grandes dificuldades. Sendo sobrinho do rei, Gawain era extremamente arrogante e prepotente. Tudo o que ele almejava era a glória de se tornar um cavaleiro da Távola Redonda. O jovem, apesar de ter o apreço do rei Arthur, não tinha nada a contar, nenhum grande feito em seu nome. Isso, para os cavaleiros, era um motivo de vergonha. Eis então que a noite de Natal chegou. Arthur convocou seus familiares, sua corte e todos os seus cavaleiros para uma festividade. Todos estavam felizes, comiam e bebiam despreocupadamente. Até que o rei pede para que algum de seus convidados o entretenha com uma história grandiosa, uma aventura ou um feito de grande bravura. Gawain estava incomodado porque não havia nada que ele pudesse contar. Até que todos observam as tochas dentro do palácio de Camelot de repente se apagarem, e a grande porta principal lentamente se abrir. Entra então no salão uma figura esverdeada, montada em um cavalo da mesma cor, e portando um grande machado. Ele se aproxima dos cavaleiros de Arthur e lança um desafio. Aquele que tivesse a coragem de desferir um golpe contra ele, deveria assim fazê-lo. E então, no próximo Natal, encontrá-lo na Capela Verde, 6 noites a norte, e permitir que o misterioso cavaleiro devolvesse o que lhe foi dado, fosse um arranhão no rosto ou um golpe mortal. O jovem Gawain, que estava envergonhado por não ter nada a dizer que impressionasse o seu tio, arrogantemente se dispõe a desafiar o Cavaleiro Verde. A prepotência do jovem era tanta que, ao ser perguntado por Arthur se entendia o que significava aceitar tal desafio, ele diz ao rei que acha que sim. Gawain, então, saca sua espada e se prepara para desferir o seu golpe na figura misteriosa. Mas, para o seu espanto e o de todos os demais, o Cavaleiro Verde não demonstrava nenhuma resistência, como se realmente desejasse ser acertado. O sobrinho de Arthur então acerta um golpe fatal que arranca a cabeça da figura misteriosa. O jovem então acreditou que o desafio havia se encerrado. Afinal, como o Cavaleiro Verde estava morto, tudo havia voltado ao normal. Mas de repente, todos olham assustados para o centro do salão. O Cavaleiro Verde se levanta, pega sua cabeça decepada, e antes mesmo de colocá-la de volta em seu lugar, relembra Gawain do prazo que havia estipulado, e sai com seu cavalo porta fora do palácio, desaparecendo logo em seguida. Gawain então teria uma árdua tarefa a cumprir em exatamente 1 ano após o ocorrido. O jovem então, almejando tornar-se um verdadeiro cavaleiro, parte em sua jornada até a misteriosa Capela Verde, incerto do que lhe espera em seu caminho.
Após deixar Camelot, Gawain se depara com alguns pequenos povoados e pergunta se alguém saberia dizer como chegar até a dita capela. Mas ninguém se dispôs a ajudá-lo. Ele precisaria descobrir o caminho por si mesmo. Após andar por vários dias em busca do misterioso local onde o Cavaleiro Verde o aguardava, Gawain se encontrava completamente exausto e faminto. Ele já havia andado por tantos dias que se questionava se tudo o que acontecera com ele foi de fato real, e se a dita capela realmente existia. Mas de repente, a poucos metros de distância, Gawain se depara com um castelo, que estranhamente se encontrava no meio do nada. Buscando auxílio, o cavaleiro bate à porta, e após alguns segundos é recebido por 3 figuras distintas. Um homem forte que aparentava ser agressivo, uma mulher bela e acolhedora, e uma senhora que parecia ser muito sábia. Mas apesar da aparente hostilidade, o homem que era dono do castelo o recebe muito bem em sua residência, e diz ter muito apreço e respeito pelos cavaleiros. Gawain então é convidado pelo homem para um grande banquete no castelo, e depois de comer bastante sente-se revigorado novamente. Mas o homem e a sua esposa insistem que ele permaneça no castelo pelos próximos dias, para que esteja completamente descansado, porque segundo eles a Capela Verde que Gawain buscava alcançar não estava longe dali. Após o banquete, o dono do castelo diz a Gawain que sairá para caçar, e retornará na manhã seguinte, e que teria um acordo a propor. Tudo o que ele conseguisse apanhar em sua caçada, ele entregaria ao cavaleiro, mas esse teria que entregar ao homem tudo o que recebesse dentro de sua casa. Isso deixou Gawain confuso, mas tendo sido recebido tão bem, ele aceita sem questionar. Eis então que o cavaleiro é surpreendido em seu quarto pela esposa do caçador, a bela mulher que o recebeu mais cedo, que desejava unir-se a ele. Apesar de tentado, Gawain pensa no homem que o recebeu tão bem em sua casa e em sua imagem como um cavaleiro da Távola Redonda, e recusa as tentativas da mulher, que apenas consegue lhe roubar um beijo. Pela manhã, o dono do castelo retorna da sua caçada e entrega a Gawain vários animais. O cavaleiro então retribui, como prometido, com a única coisa que recebeu, dando um beijo no homem que à noite retorna para suas caçadas. A mulher então, mais uma vez, tenta seduzir o cavaleiro, mas Gawain não retribui. Ainda assim, ela consegue roubar mais 2 beijos dele. Na manhã seguinte, ao retornar da caçada, o homem traz um grande urso para Gawain, que só consegue retribuir com os 2 beijos que recebeu. Ambos riem muito da situação e mais um dia se passa. Na terceira e última noite do cavaleiro no castelo, na véspera de Natal, a esposa do homem tenta pela última vez uma aproximação. Mas dessa vez ela não tenta lhe roubar um beijo, mas lhe entrega um pedaço de tecido verde que diz ter propriedades mágicas, que poderiam salvá-lo do destino terrível que o aguardava. Tomado pelo medo da morte, Gawain aceita o presente e eles se beijam. No dia seguinte, o homem entrega novamente o resultado da sua caçada. Dessa vez uma raposa. Novamente recebe um beijo de Gawain em troca. O cavaleiro estava amedrontado e não entregaria o tecido mágico que recebeu ao dono do castelo. Portando o item, Gawain prossegue a sua viagem no dia seguinte, e não demora muito para chegar à tão misteriosa capela, que mais lembrava uma caverna coberta de vegetação. Ao adentrar, o cavaleiro consegue ouvir o barulho de uma lâmina ser afiada. Nesse momento, para ele não havia mais volta. Então Gawain chama pelo Cavaleiro Verde que, após alguns minutos de espera, se dirige até o sobrinho de Arthur, que já estava ajoelhado à espera do golpe. A figura esverdeada então ergue seu machado e ataca, mas Gawain hesita por um momento e levanta seus ombros. O Cavaleiro Verde questiona o porquê e ele admite estar com medo, mas retorna para sua posição. Ele então parte novamente para o ataque, mas para antes de acertar o pescoço.
Gawain fica confuso e pergunta se é algum tipo de brincadeira. Mas nesse momento, o cavaleiro ergue novamente o machado e faz um arranhão no pescoço de Gawain. A figura misteriosa então se revela ser o homem que acolheu Gawain em seu castelo, e diz que o cavaleiro já havia recebido o que merecia. Cada tentativa de acertá-lo correspondeu a uma das noites às quais Gawain ficou no castelo, e o arranhão representava a traição que o cavaleiro cometeu em não devolver o tecido que recebeu, deixando seu medo falar mais alto que sua honra. O cavaleiro fica envergonhado e jura que levará sempre o cordão consigo como um lembrete do erro que cometeu, retornando ao reino de Arthur. A história de Gawain e o Cavaleiro Verde é repleta de simbolismos e de interpretações, relacionando-se aos ciclos da vida e da morte, renascimento e mudança. E o vídeo de hoje fica por aqui, aficionados em mitologia. Gawain é visto em outras lendas arturianas como um grande cavaleiro, um dos mais confiáveis que já serviram ao rei. Se você quer saber mais sobre essa e outras mitologias, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E até a próxima!